Esse é o nosso café Rei de Judá. É o primeiro café a representar o município de Pinheiral. Ele surgiu da ideia de criarmos um café tradicional, muito saboroso, para você apreciar aí na sua casa, no seu cantinho preferido. E para isso, nós fomos até Minas Gerais, que é o melhor e o maior estado produtor de café do Brasil, buscar grãos 100% arábica para produzir o nosso café. Eu te convido a experimentar o nosso café Rei de Judá, o café forte e saboroso. Tenho certeza que você vai gostar. Eu quero apresentar a você que sempre teve vontade de realizar sua faculdade, mas sempre teve a dificuldade da distância ou até mesmo do fator financeiro. Eu quero te apresentar a UniUB Paulo Pinheiral, Universidade à Distância. Agora você pode fazer sua graduação com mensalidades super acessíveis, a partir de R$ 149. E o melhor, sem sair de casa, tudo pelo tablet, celular ou computador, e sem perder a qualidade de formação presencial. Entre em contato com o telefone que está aqui na tela e realize o seu sonho de conquistar a sua formação profissional. UniUB Paulo Pinheiral, nada pode parar você. E se você precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, resolver algum problema, a UniUB Paulo Pinheiral fica anexo a Inforpil. Estamos de braços abertos esperando por você. Vem estudar com a gente! Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Trocando Ideia no YouTube. Nós estamos aqui neste espaço maravilhoso que é o Espaço VIP Festas e Eventos. E se você quer fazer a sua festa, eu convido você para conhecer este espaço magnífico. Seja para o aniversário, seja para o casamento, seja para reunião com amigos, o Espaço VIP é o melhor lugar para você. E para você que já está comigo aqui no nosso programa, quero convidar você também para dar o seu like neste vídeo, compartilhar com os seus amigos e, é claro, também se inscrever no nosso canal e clicar no sininho, porque assim você fica sabendo de tudo que acontece por aqui. Sejam bem-vindos, vamos juntos trocar uma ideia. E hoje nós vamos receber Clésio Alves Vieira, 63 anos, natural de Divino, em Minas Gerais. Exerce a função de padre há 30 anos. Tem em Deus a sua razão de viver. Quando não está na igreja ou nos serviços paroquiais, gosta de ouvir música e curtir a natureza pilotando a sua moto. Gosta também de ler, ver um bom filme, visitar os amigos e brincar com as sobrinhas netas. Hoje vamos trocar uma ideia com o pároco da cidade de Pinheiral, Padre Clésio Vieira. Padre Clésio, seja muito bem-vindo ao nosso programa Trocando Ideia no YouTube. É um prazer imenso poder receber o senhor aqui. Hoje o senhor deu uma pausazinha na vida paroquial, que eu sei que com certeza é bastante corrida, para vir trocar essa ideia com a gente. Obrigado. Olha, Júlio, é um prazer. Quando você me fez o convite, eu achei que era um pouco mais do que um convite. Na verdade, é quase que uma obrigação, uma ordem sua, devido aos trabalhos que já executamos juntos, né? E eu admiro muito a sua criatividade, a sua garra no trabalho. Então, estar aqui também é reconhecer publicamente esse seu esforço em dar sua contribuição, comunicando, levando as informações. Então eu me sinto muito, muito bem aqui e pode ter certeza que eu sou meio refratário à entrevista com imagem. Eu sou de rádio, né? Então a gente que é de rádio, a gente tem aquele pé meio atrás com aquele negócio chamado câmera. Então, mas eu não poderia de jeito nenhum dizer não para você. Então é um prazer estar aqui. Me sinto lisonjeado, né? Até porque, como o Padre Clésio mesmo disse, já trabalhou com rádio, é comunicador, faz programa para rádios ainda. E assim, é um prazer imenso mesmo e realmente me sinto lisonjeado com as suas palavras. Só tenho a agradecer, Padre. Eu sempre gosto muito, nas oportunidades que temos, de trocar uma ideia fora das câmeras com o Padre Clésio. A gente bate altos papos, né, Padre? Várias horas falando sobre tudo, sobre religião, sobre política, sobre várias coisas, né? Quando nós temos que tratar de algum assunto relacionado à questão de programação de festa, né?
Se a gente reserva lá uns 50 minutos para falar sobre isso, a gente fala 10 minutos sobre a programação e o resto a gente conversa sobre assuntos. É verdade. Padre, eu gostaria que a gente começasse esse bate-papo aqui, o senhor falando um pouquinho para a gente, há quanto tempo o senhor está responsável pelas comunidades, pelas igrejas da cidade de Pinheiral e quais são elas? Então, eu cheguei aqui em 2018, né? Começo de 2018, portanto, eu tenho um pouquinho mais de 2 anos que estou aqui. São 9 comunidades. Nós são 2 comunidades maiores, que é a comunidade de Nossa Senhora da Conceição, que é a matriz, mas a comunidade do Divino, são 2 comunidades maiores aqui no centro, e tem as outras comunidades menores. Bastante gente, bastante ovelha para cuidar, né, Padre? Você veja que eu estou um pouco assim dentro da média nacional, né? Quer dizer, a gente tem mais ou menos uma pesquisa de em torno de 20 mil pessoas no Brasil para cada padre. Dentro do catolicismo nós temos basicamente 3 faixas, que são aqueles católicos que são católicos, mas que não têm nenhuma frequência. Depois tem um grupo de católicos que frequenta esporadicamente e tem o terceiro grupo, que é aquele grupo que participa, que vai, que participa das missas, participa de estudos. É atuante, né? Mais atuante. Então, se você for olhar mesmo, o grupo mais atuante é com esse grupo que a gente trabalha mais. Uhum. E aqueles esporádicos são aqueles que levam crianças para batizar, casa na igreja, etc., mas não tem uma vivência eclesial mais explícita ou mais permanente. Então, na verdade, se a gente for olhar, não dá tranquilamente para a gente dar conta do recado. Assim. E antes de vir para Pinheiral, o senhor também já foi responsável em outras cidades, por outras paróquias. Quais foram elas? Sim, então, eu comecei, até eu gravei hoje à tarde um depoimento que vai lá para Barra do Piraí, e eu comecei em Barra do Piraí. Eu fui para Barra do Piraí como seminarista em 89 e depois então eu fui ordenado diácono e fui ordenado padre, fui ordenado diácono em Barra do Piraí, fui ordenado padre em Volta Redonda. E a minha primeira paróquia foi exatamente a paróquia de Santana, né? Trabalhava com meu amigo Padre Gildo. E ali eu fiquei uns 4 anos mais ou menos, passei por Barra Mansa, fui para Volta Redonda depois, fiquei 12 anos na matriz de Resende. E depois voltei de novo para Volta Redonda já para assumir os trabalhos aqui na região da Califórnia. E aí a gente entra numa história bem bacana também, né? Porque além de padre, o senhor ficou durante um bom tempo até responsável pela parte de comunicação da rádio, que hoje é a Rádio Sintonia do Vale, que é uma rádio oficialmente católica aqui da nossa região. Eu queria que o senhor contasse pra gente um pouquinho dessa experiência ali como locutor, como comunicador, levando a palavra de fé através das ondas da rádio. Fala um pouquinho disso pra gente. Pois é, essa paixão pelo rádio, porque o rádio é paixão. A pessoa gosta ou não gosta de rádio. Não tem esse negócio a pessoa... Você tem um amor pelo rádio que é uma coisa assim que não dá para explicar, né? Verdade. Então, eu sei como é quase como uma cachaça. Há quem diga que é assim, tá na veia, tá na veia. Né? Então, quando eu era criança lá em Minas, é lógico que a gente não tinha televisão, não tinha dinheiro para comprar televisão, aqueles rádios com bateria, então só tinha um rádio aqui na minha região que era na casa da minha avó. Então a gente ia à noite para lá, de tardinha, assim, pelas 6 horas, para escutar um pouco de rádio. Era diversão nossa. Então naquela época era Tunico Tinoco, você vê que eu estou revelando cada vez mais o meu itinerário de vida, de idade. Mas era Tunico Tinoco, e a gente gostava daquele negócio e tal. Uhum. Meu pai, quando a gente voltava, meu pai me colocava no pescoço, a gente voltava, então eu acostumei. E eu acho que foi ali que nasceu a paixão pelo rádio. Mas quando eu vinha para Barra do Piraí, me surgiu uma oportunidade de fazer um programa na RBP. Uhum. E aí eu comecei ali sem pretensão, despretensioso, e isso já como seminarista, depois como diácono, e aí como padre, aí eu assumi mais, fazendo a hora da Ave Maria, fui fazendo programa.
E pronto, ali nasceu de fato a minha ligação profunda com o rádio. Quando eu fui para Barra Mansa, eu acabei chegando no Sistema Sul-Fluminense, né? Onde eu trabalhei, fiquei lá 17 anos trabalhando e tinha contato com o Dr. Férez na ADA. Ele dava muito apoio para a gente nessa questão. A gente não tinha dinheiro para pagar, porque o rádio naquela época você tinha que pagar para poder fazer programa. Comprava os programas. Comprava os programas. Então teve uma época que o nosso dinheiro acabou, eu fui conversar com ele pegou e eu falei, olha, nós estamos... Na época era o senhor Teodoro, que era o coordenador da rádio, eu digo, olha, temos que sair porque eu não tenho dinheiro mais, eu não estou conseguindo mais dinheiro para... Aí o Dr. Férez falou assim para não, o padre continua porque o programa dele devia ser bom, porque ele falou para continuar. E aí eu fiquei 17 anos lá. Né? Bastante tempo, né? Só que aí as coisas foram ampliando. Aí eu comecei a fazer, eu fiz programa para 101, quando é 101 aqui do grupo da Coca-Cola. Sim, tinha também a rádio Volta Redonda, que eu fazia programa lá também. Lembro também. Eu fiz programa na Rádio Resende, lá no Sistema Porto Real todo, né? Eu cheguei até a fazer umas pontes para a Rádio do Rio de Janeiro. Eu falei, não, eu não vou entrar no Rio de Janeiro porque realmente para mim não dá. Então teve uma época que eu ficava na loucura de gravar programa. Aí eu montei um estúdio para mim, um estúdio profissional, e eu fazia meus programas lá e mandava para essas emissoras todas. E aí, quando o Dr. Férez disse que ia vender a Rádio Califórnia, eu disse para o bispo, e aí a diocese se organizou, e a rádio foi comprada pela diocese. Quando a diocese decidiu comprar a rádio, eu estava na Terra Santa. Olha. Eu não participei da decisão, né? Então, quando eu voltei, o bispo, na época, foi na minha casa com uma carta me nomeando para diretor de rádio. Eu digo, não sei dirigir rádio, eu sei mais ou menos falar no microfone. Agora, dirigir rádio. Ele disse, não, mas você dá um jeito aí. Aí eu fui lá para Aparecida, fiquei lá um tempo fazendo estágio na Rádio Aparecida. Fiquei lá um período fazendo estágio. Voltei e a gente então começou a montar a Rádio Sintonia, na época era a Rádio Califórnia. Aí a gente foi reestruturando toda a rádio, fazendo grade, montando os novos estúdios, comprando equipamento. E eu disse que eu ia comprar equipamento só de ponta. E de fato a rádio tem equipamento de ponta. Né? Os equipamentos dela são talvez os equipamentos mais modernos na região. Então, de fato, a gente conseguiu estruturar a rádio. Muito bacana. Padre, eu quero convidar o senhor, enquanto a gente está batendo esse papo, para a gente tomar um café. Porque todo o nosso bate-papo, todas as vezes que a gente se encontra, sempre tem um cafezinho. Vou ficar devendo hoje aqui a broa e o queijo Minas, mas o café Rei de Judá tem, viu? Convidar o senhor para tomar um cafezinho comigo, vamos? Vamos. Nesse momento agora do programa, café Rei de Judá, um café forte e saboroso. Ele tá com cheiro de café mineiro mesmo, né? Tá ótimo. Vou aproveitar o meu café com açúcar, o do padre sem açúcar, e diga-se de passagem, ele bebe sem açúcar e sem adoçante. O meu tem que ser com açúcar. Dizem que os bons apreciadores do café bebem assim sem como açúcar. O senhor está bebendo, né? Normalmente o mineiro mais de raiz, ele toma café sem açúcar. Ou senão, vai para uma garapa ou uma rapadura. Eu já tentei. Eu prometo que eu vou chegar lá, eu vou conseguir. Padre Clésio, agora o senhor falou uma situação interessante, a gente conversando aqui sobre rádio, e eu, na verdade, viajo muito também nessa questão da rádio, mas se a gente for falar de rádio aqui, a gente vai levar... Tem que fazer uma série de programas. A gente vai ter que ter alguns programas para a gente falar de rádio aqui. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho também dessa experiência que o senhor teve fora do Brasil. O senhor acabou de falar que quando a rádio, na época, Sintonia do Vale, foi adquirido, o senhor estava na Terra Santa. E, além de lá, o senhor teve algumas outras experiências fora do Brasil. Conta um pouquinho para a gente. Eu sempre gosto bastante de viajar, né? Então já viajei bastante. Mas, entre outras experiências, a experiência mais rica que eu fiz foi em Fátima, Portugal. Fiquei um período lá, atendendo aos peregrinos do mundo inteiro. E, de fato, foi uma experiência muito rica, porque eu fui para lá para atender confissão, somente para isso. Eu estava num período de ano sabático aqui. Foi logo depois que eu saí da Rádio Sintonia. Eu fiquei 3 anos na Rádio Sintonia como diretor e apresentando um programa todas as manhãs.
3 horas de programa. E aí, quando eu saí da rádio, eu tirei um ano sabático para dar uma descansada. Eu tinha feito 25 anos de padre na época. E eu falei assim, eu tenho direito agora, porque a gente de 7 anos pode tirar um ano sabático para dar uma recalibrada no processo teológico, enfim. E aí eu, entre outras coisas, eu decidi passar um período em Portugal. Lá em Fátima, para mim, foi uma experiência muito boa, porque eu fui para atender confissão em português e espanhol. Mas chegou no final, eu já estava atendendo em francês e etc. Então, esse pluralismo de pessoas que iam para conversar com a gente, dá para a gente fazer assim, um parâmetro das pessoas do mundo inteiro. Como é que as pessoas se comportam, como é que é a vida das pessoas, até mesmo o jeito de viver das pessoas, né? E isso me trouxe um ganho extraordinário no meu ministério. Porque você vê que não importa se é de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, não importa se é gente que tem dinheiro, que não tem dinheiro, né? A gente tinha lá na Europa, tem gente que... Porque, às vezes a gente aqui no Brasil não tem noção do que é pobreza, né? Porque aqui nós não temos pobreza, aqui nós temos miséria. É outra coisa. Agora lá você vê que tem gente que tem uma vida realmente muito tranquila. Então aí você vai escutando isso, mas você vê que o ser humano, independentemente da origem dele, do país em que ele mora, do status dele financeiro, etc., os problemas humanos são muito parecidos. Então isso para mim me ajudou muito a entender certas coisas, né? Então eu fui para dentro da confissão, depois eu comecei a celebrar, inclusive celebrar a missa na Capela das Aparições, que é a capela central, e também lá onde estão enterrados os 3 pastorinhos, na Basílica do Rosário. E eu cheguei a fazer casamento lá, que eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse fazer casamento em Portugal, batizado, né? Então, e conversar com as pessoas. E lá eu encontrei padres da África, padres de Filipinas, do mundo inteiro, que trabalhavam, que prestavam serviço lá e os portugueses, naturalmente. E essa troca de experiência com os padres também foi extraordinária. Então, para mim, eu voltei de lá... Traz uma riqueza cultural gigantesca. Eu né? quase que nem quis voltar. Que eu ia ficar em Portugal. Eu não fiquei em Portugal culpa de Pinheiral. Ah, é? Que bom. Pinheiral agradece, né? Hoje, inclusive, eu quero até fazer menção, antes de vir para cá, encontrei com uma pessoa que frequenta a igreja e falei, olha, eu tô com um pouquinho de pressa porque eu agora tenho um bate-papo com o Padre Clésio. E ela teceu vários elogios à pessoa do senhor, disse muito bem a respeito do momento, da celebração da missa, da palavra que o senhor traz, uma palavra sempre de conforto, de experiência, que sempre traz um ânimo, né, para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu registro esse momento também porque é realmente importante. Agora, padre, eu quero conhecer um pouquinho dessa história agora, que eu falei aqui no início, sobre o padre que anda de moto, né? A vida é corrida, a vida paroquial realmente é corrida, mas o senhor me contou que quando o senhor não está ali na vida paroquial, o senhor também gosta de ler livros, ver filmes, brincar com as sobrinhas netas, né? E também ver a natureza montado na sua moto, pilotando aí a sua moto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para mim. Dá tempo de separar a vida paroquial e ter a vida social? Essa questão de tempo é muito mais você se organizar, ou seja, a gente às vezes reclama da falta de tempo, mas a gente às vezes perde muito tempo com coisas que não tem realmente nenhuma... Atualmente eu estou me afastando um pouco das redes sociais, porque você gasta muito tempo às vezes com isso, então eu estou reorganizando meu tempo. Então, essa história, por exemplo, da moto é uma história muito interessante, porque quando eu era padre novo lá em Barra do Piraí, a gente não tinha condições de comprar um carro, né? Então, o que restava era comprar uma moto. Então, eu comprei uma moto, uma Honda, naquela época devia ser uma Honda 1990, não me lembro bem. E tinha até uma novela que
tinha uns negócios, eu lembro que os meninos, o Padre Garotão, porque eu andava de moto, então me apelidaram lá de Padre Garotão, não sei o que e tal. Eu me esquento a cabeça com essas coisas e passava, brincava com todo mundo. E lá em Barra do Piraí tem a Represa, que é uma comunidade lá em cima, São Sebastião. Eu subia naquelas ruelas com aquela moto e tal. Dali nasceu uma paixão pela moto, porque tinha um senhor que morava lá, ali na faculdade, indo naquela estrada de Barra do Piraí para Valença, tem uma faculdade, e tinha um senhor ali que eu gostava muito dele, que era o seu Zezinho. Então eu ia muito lá na casa do seu Zezinho quando eu tinha minha folga da segunda-feira. E eu ia de moto. Então eu passava no meio daquelas matas. Então aí foram duas coisas que nasceram comigo, assim, na minha experiência de vida, ou seja, a moto e a natureza. Então as duas coisas andam junto. Então eu gosto, eu tenho uma moto, minha moto hoje é uma moto assim, já bem velhinha, mas como eu estou velhinho também, nós dois fazemos uma parceria dupla, boa. Parceria boa. Então a minha moto é uma moto antiga, uma moto Twister, e eu pego a moto, se vou para Vargem Alegre, gosto muito de ir para Vargem Alegre, às vezes até mesmo lá para onde que nasceu minha mãe, lá para aquela região depois de Amparo. Então às vezes eu viajo muito assim para lá. Então é isso, quer dizer, eu consigo arrumar tempo. Eu tenho 3 sobrinhas que são muito ligadas comigo e o padre não tem família, então acho que eu vivo assim um pouco essa afetividade brincando com minhas sobrinhas e tal. Agora eu tenho uma situação bastante interessante com o Padre Clésio, né? Desde quando o Padre Clésio chegou em Pinheiral, eu tive a oportunidade de participar da reunião ali de recepção do senhor ao município, no dia na prefeitura, e nós, desde então, nós sempre batemos papo, né? E ele sempre fez algumas observações, eu também sempre faço algumas observações, e uma das coisas que às vezes as pessoas não sabem em casa é que, por exemplo, a minha religião, eu sou evangélico, mas eu tenho um assunto muito bacana com o Padre Clésio, que é católico. E a gente sempre se respeitou muito, e uma das coisas que a gente sempre conversa é sobre esse envolvimento, né, padre, religioso, sobre esse bate-papo, como que ele é saudável, o quanto ele faz bem para a sociedade como um todo, né? Como o senhor mesmo disse, né, religião que não conversa com outra religião não é religião, né? Ela começa a ter se cria barreira, começa a fugir um pouco do contexto. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aqui pra gente, porque como eu apresento o programa, para mim falar fica mais delicado, mas eu gostaria muito que o senhor falasse pra gente sobre esse envolvimento, sobre esse bate-papo com outras religiões também, porque o senhor é também um padre muito aberto, um padre aberto que eu digo assim, que conversa com as pessoas, que recebe as pessoas, que é amigo das pessoas, e eu particularmente acho isso muito bacana. Na verdade, eu acho que o que a gente vive hoje é fruto da nossa história. Eu fico olhando a minha vida toda tudo que eu sou hoje, é alguma coisa que começou a ser escrita lá atrás, né? Então, eu quando morava lá no interior de Minas, que eu nasci, cresci, a gente tinha uma vida difícil, e eu tinha um vizinho chamado Sr. Geraldo, e a esposa dele é Dona Maria. Eu vou dar uma dica só para você ver como é que são as coisas. Sr. Geraldo, Jerônimo e a Dona Maria são os avós do Betinho Bertassi, que trabalha sim. lá na... Grande amigo. Ele trabalha lá na coisa, né? Então, eles eram evangélicos, e a gente tinha verdadeira admiração por aquele pessoal. Então eu cresci com aquelas meninas, a Marli, que é a mãe do Betinho e tal. Então, eu acho que dali nasceu essa coisa minha de ecumenismo. Eu não tenho nenhuma dificuldade com o evangélico, nenhuma. Tenho amigos, queridos pastores, né? E se eu fosse citar aqui, eu ia passar falando de vários nomes. Porque eu acho que essa coisa que eu aprendi lá com a Dona Maria e com o Sr. Geraldo, e a gente às vezes brincava, debochava um dos outros, mas a gente se respeitava, se amava, se ajudava, né? Isso é muito importante. Então, eu acho que dali nasceu esse respeito imenso que eu tenho pelos irmãos evangélicos, por todas as religiões. Jesus Cristo, ele nunca obrigou ninguém a segui-lo, não tem lugar nenhum escrito sobre isso. Jesus Cristo, ele não discriminava ninguém,
Ele criticava o judaísmo daquela época, era uma religião realmente caquética, que já não estava respondendo mais aos problemas do povo daquela época. E além disso, tinha um conluio complicado com o Império Romano, né? Então, a crítica de Jesus era uma crítica realmente dura, mas ele respeitava todo mundo. Então, para mim é o seguinte, a minha autoridade religiosa, ela vai muito na medida em que eu sei respeitar também os outros, as diferenças, né? Então, todos nós, todas as igrejas, não importa quais são as igrejas, a minha igreja, a Igreja Católica, a Igreja Batista, todas as igrejas, todos nós podemos criticar um ao outro, mas nós também temos os nossos problemas que a gente tem que reconhecer. Sim. Então eu tô naquela de Jesus para aquela pecadora. Atira a primeira pedra que não tem pecado. Então eu acho que nós precisamos avançar muito. Eu acho que me chama muita atenção o capítulo 17 de São João, daquela oração sacerdotal de Jesus, para que eles sejam um como nós somos um, Pai. Quer dizer, eu não sei se a gente um dia vai criar uma igreja enorme, eu acho que não, mas nós não podemos dar contra o testemunho de Jesus Cristo. É verdade. Então nós temos que nos amar, porque isso é um testemunho para o mundo. Então, como é que nós falamos da pessoa de Jesus? Todos nós falamos da pessoa de Jesus, mas nós nos estranhamos, né? Então, eu acho que nós temos que buscar esse diálogo, ele é importante. Em ano 2000, nós fizemos uma campanha da Fraternidade Ecumênica sobre a paz, muitas igrejas participaram, e o ano que vem, eu ainda não sei, não me lembro aqui agora o tema da campanha do ano que vem, mas vai ser sobre a questão do diálogo. E também vai ser ecumênica, 2021. Né? Então eu acho que nós precisamos trabalhar, aprender, respeitar as pessoas. Nós temos que descobrir o que nós podemos fazer concretamente, socialmente falando, o que nós podemos fazer pelos mais pobres, o que nós podemos fazer contra a violência que está aí. Né? Eu acho que a gente está num momento exatamente onde a gente precisa reunir a fé, né? Para que ela possa aumentar e a gente consiga... A gente está vivendo num momento muito crítico, né? Eu acho que um momento onde as pessoas mais precisam da fé. E é a hora da gente brigar menos, né? Por vaidades ou por ideologias às vezes, e de repente estar um pouco mais unidos e levando uma palavra mais positiva para as pessoas, né? As pessoas precisam muito disso, né, pai? E aí nós temos um problema, porque as pessoas pensam, não, porque nós temos que viver nesse mundo em oração e tal, para poder a gente ganhar salvação, etc, etc. Aí quando você examina o capítulo 25 de Mateus, você vai chegar à conclusão de que a salvação do escatom, na escatologia após a morte, essa salvação ela vai depender do que você fizer aqui. Ou seja, o espaço da realidade, da vida hoje, é o espaço da sua salvação. O que você fizer pelo outro, você está garantindo a sua salvação. E eu confesso para você, e esse é um problema que eu vivo assim muito, porque eu estou vendo que as coisas não estão caminhando como acho que deveriam caminhar. Nós precisamos, de fato, de voltar o nosso olhar para a terra, para as pessoas, para o ser humano. Quer dizer, nós vivemos num país extremamente violento, num país extremamente corrupto, né? Uma desigualdade social brutal. Quer dizer, é abissal o abismo existente entre uma minoria muito rica e uma maioria muito pobre. É uma coisa assim que assusta a gente. Então, voltar para isso, discutir isso e procurar trabalhar o que nós podemos fazer para corrigir essas distorções. Nós tivemos agora, lá nos Estados Unidos, a questão das manifestações por causa da morte daquele negro. E tem gente no Brasil que tem coragem de dizer que o Brasil não tem racismo. O Brasil é um país racista. A gente sabe disso. Eu sou suspeito para falar porque eu sou branco, mas pergunta a qualquer negro aí se ele sente, se ele já experimentou na vida dele o racismo. Então, nós temos muita coisa para corrigir nesse país. As crianças do Brasil estão morrendo, assassinadas por bala perdida, que é o símbolo de uma sociedade que está perdida. Não é a bala que está perdida, a sociedade é que está perdida. É verdade. Né? Então, quer dizer, e aí nós temos muitas coisas que nós precisamos corrigir, sem a questão do viés ideológico, político, né? Porque, logicamente, que no Brasil hoje, qualquer pessoa que questionar a estrutura social, ele é carimbado de comunista. Né?
Então, o apelido que se dá eu não estou nem aí para a questão que acho que não. Eu acho que o que nós precisamos é dar às pessoas esperança, alegria, mas nós não podemos fechar os olhos diante da nossa realidade. Eu acho que a gente precisa, a verdadeira religião, Jesus Cristo, ele dava de comer quem tinha fome, ele curava quem estava doente, ele dava esperança às pessoas, ele devolvia aquela viúva de Naim, que eu achei aquela cena lindíssima, ele devolvia para uma viúva que perdeu o único filho dela, devolveu a vida daquele rapaz para cuidar da mãe dele. Então, as ações extraordinárias de Jesus era a ponta para que nós também tenhamos ações. Quer dizer, as nossas ações são ações que devem de favorecer as pessoas. Então, e a palavra diz que a fé sem obras é morta. Exatamente, né? Tiago deixa claro lá que, né? E João vai falar muito do amor, né? A essência, o resumo, a síntese do que Jesus falou é o amor. Então não adianta a gente fazer um belo discurso, a gente não consegue amar. Eu escuto muita gente. Nós estamos aqui batendo um papo com o padre Clésio Vieira, que é pároco da cidade de Pinheiral. E aqui a gente encerra o primeiro bloco, mas não saia daí, que daqui a pouquinho a gente volta logo após um rápido intervalo. Pense num café saboroso. Com grãos 100% arábica, o café Rei de Judá tem um delicioso sabor equilibrado, levemente adocicado e com um aroma muito agradável. Com grãos do sul de Minas Gerais, o café Rei de Judá é o primeiro café a representar Pinheiral. Disponível em embalagens de 250 gramas em diversos pontos de venda de Pinheiral e Volta Redonda e ainda pela internet. Café Rei de Judá, um café forte e saboroso. Eu quero apresentar a você que sempre teve vontade de realizar sua faculdade, mas sempre teve a dificuldade da distância ou até mesmo do fator financeiro. Eu quero te apresentar a Uniub Paulo Pinheiral, Universidade à Distância. Agora você pode fazer sua graduação com mensalidades super acessíveis, a partir de R$ 149. E o melhor, sem sair de casa, tudo pelo tablet, celular ou computador, e sem perder a qualidade de formação presencial. Entre em contato com o telefone que está aqui na tela e realize o seu sonho de conquistar a sua formação profissional. Uniub Paulo Pinheiral, nada pode parar você. E se você precisar de alguma coisa, tirar alguma dúvida, resolver algum problema, a Uniub Paulo Pinheiral fica anexo a Inforpil. Estamos de braços abertos esperando por você. Vem estudar com a gente! Estamos de volta no segundo bloco do programa Trocando Ideia no YouTube. Eu estou trocando uma ideia aqui com o Padre Clésio, que é o pároco da cidade de Pinheiral. Padre Clésio, esse ano de 2020, ele foi um ano realmente atípico para todo mundo, né? Para o comércio, para a economia do país, para os eventos, por exemplo, que é um ramo que eu faço parte, e também para a religião, né? Nós soubemos de uma hora para outra que tudo teria que de repente parar, isolamento social, não pode ter culto, não pode ter festa, não pode ter missa, comércio tem que fechar, restaurante tem que fechar, enfim, foi um susto, eu acho, para todos nós. Mas quando a gente fala de fé e de religião, a gente sabe que a fé e a religião ela se torna um remédio para as pessoas, né? E no momento de susto, no momento onde as pessoas têm medo, a fé ela é um grande escudo que a pessoa tem. Eu queria que o senhor falasse para a gente um pouco de como foi para a Igreja Católica, até de uma forma geral, não só em Pinheiral, mas também falando daqui, como foi receber essa notícia de que não poderíamos ter missas presenciais, que as pessoas teriam que mudar o seu hábito no âmbito da religião. Fala pra gente.
Eu tenho a impressão que a maioria dos padres, e eu estou nessa lista também, e dos bispos, e a própria CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a gente já estava se preparando para isso, porque estava acontecendo também nos outros países. Quer dizer, a pandemia assolou a Itália de uma maneira bem dura, bem dolorida, né? Então tiveram que fechar as igrejas na Itália. O próprio Vaticano, ele foi fechado, né? Fechou. O Papa, eu lembro de uma oração que o Papa fez sozinho lá na Praça de São Pedro. Então, depois veio a Espanha, e aí eu acho que a gente, psicologicamente, a gente foi se preparando para viver isso aqui no Brasil, né? O que a gente não sabia era a extensão da coisa aqui no Brasil, porque no Brasil tudo é diferente, né? Inclusive a pandemia também aqui, ela tem a sua própria característica brasileira. O coronavírus já está assim com um jeitão meio brasileiro, jeitinho brasileiro. É verdade. Então, eu esperava que em algum momento nós teríamos que fechar e tal, para preservar a vida das pessoas. Porque a vida é um dom de Deus. Não se brinca com a vida de ninguém, que a vida é somente Deus que pode nos dar a vida, por isso a vida é preciosa. Então, quando veio o fechamento, eu acredito que para o povo foi assim um susto, choque, né? Porque choque grande, verdade. A gente já está assim, mais ou menos preparado e tal. Então, o que eu vi foi que nós usamos muito as redes sociais. Eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse celebrar uma missa, praticamente com online. 3 pessoas, online. E aí eu ficava falando para uma câmera, eu digo, mas meu Deus do céu, em vez de falar para a pessoa, falando com a câmera, que atrás da câmera que tinha gente, né? Lá na casa. Então, esse foi um aprendizado, eu acho que foi um aprendizado. E tudo na vida é um aprendizado. Essa pandemia é mais um aprendizado, ou seja, as pessoas aprenderam a rezar em casa. Quem falasse, mas como é que eu vou rezar na igreja? Igreja não é só para lugar de rezar, igreja é lugar da gente se encontrar, é lugar da gente confraternizar, é lugar da gente louvar a Deus no coletivo, na comunidade, porque se você for olhar o cristianismo, é uma religião de comunidade, né? Não tem como você fazer cristianismo sozinho. O Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, eu estou lá no meio. Jesus não falou assim, onde tiver um reunido, eu estou lá. Ele diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, aí a gente pode entender mais, eu estou lá. Então o cristianismo é uma religião de comunidade, que você vive em comunidade para você se alimentar, se fortalecer com os outros irmãos de fé. Quando está todo mundo junto ilustrando, recarrega as baterias, né? E aí você se anima mais também e tal. Sim. Então as pessoas tiveram que reaprender, ou seja, participar de uma missa, de um culto pela internet. Outras devoções populares também eram feitas através das redes sociais. Missas na televisão, a igreja tem 4 redes de televisão, 4 ou 5 redes de televisão, portanto as pessoas tinham missa lá e tal. As missas também lá sem povo nenhum, você imagina aquela basílica de Aparecida completamente vazia, né? Verdade. Então eu acho que... E isso, eu acho que para a fé católica deve ter sido um grande impacto, né? Porque para quem já teve a oportunidade de passar por Aparecida do Norte, ali em Cachoeira Paulista, na Canção Nova, e ver todo aquele espaço sempre lotado. Quando você chega em Aparecida do Norte ali, eu não sei, são centenas de ônibus de excursão ali que movimentam. É uma missa atrás da outra, quase que 24 horas por dia, né, padre? E tudo a pessoa deixa... mesmo assim, já era transmitido, né? Porque algumas pessoas que não estão ali, obviamente, podem assistir de suas doentes. casas. E aí acabou sendo só pela televisão, só online. Os padres tiveram que se reinventar para aprender a fazer uma missa online, e os fiéis também se reinventar para aprender a fazer uma parte que eu particularmente acho que às vezes pode ser um pouco complicado, que é parar naquele momento para ir para um Facebook, para um YouTube ou para um Instagram, né, para uma rede social, peraí, agora é o meu momento de assistir a missa, de assistir o culto, de adorar a Deus, sendo que dentro de casa existem milhares de outros afazeres também. Acontece isso também, né? A pessoa conseguir parar para se dedicar ali. Tem que se reinventar.
Nós falamos muito mal do coronavírus, né? O coronavírus realmente ele é perigoso, ele mata, mas a gente precisava de falar também o lado bom do coronavírus, né? Assim, eu aprendi na minha vida que tudo que é ruim, sempre tem um outro lado que você tem que explorar também. Então eu não quero aqui defender o coronavírus, longe de mim, porque ele está matando gente no Brasil, já temos mais de 70 mil pessoas, quase 2 milhões infectados. Pelo mundo já acho que dão 500 mil pessoas perderam a vida por causa do coronavírus. Mas eu acho que o coronavírus ele veio para talvez mudar um pouco os nossos parâmetros de vida. Eu acho que ele veio para fazer umas perguntas para nós, e essas perguntas nós vamos ter que respondê-las num momento adequado, né? Se fala muito de mudança de paradigma, né? Nós estamos num tempo de mudar paradigma. Talvez o coronavírus veio para fazer essa mudança de paradigma. Ainda é preciso a gente analisar isso, as pessoas mais gabaritadas e capacitadas para fazer isso do que eu. Então, mas eu penso o seguinte: o coronavírus ele está aí, mas ele veio para fazer umas perguntas e nos interpelar. E, quer dizer, nós precisamos de ter fé, mesmo fora da igreja. Nós precisamos ter fé, mesmo fora do espaço eclesial. Nós precisamos de reinventar a nossa relação com Deus, lembrando que família é igreja. Família é igreja, tem mais de 2, 3 lá, e são famílias cristãs. Portanto, nós temos a chamada, um resgate da igreja doméstica. No Brasil, se não fossem essas famílias que viveram assim a devoção, o catolicismo popular, a Igreja Católica não tinha sobrevivido durante tantos anos se não fosse os leigos, as pessoas que lá nos grotões do Brasil, nas pequenas comunidades, pequenas cidades que mantiveram a fé. Portanto, eu acho que nós estamos reaprendendo a ser criativo na nossa vivência de fé. Né? Ou seja, de a gente ter espaço de oração, a gente não tem mais aquelas reuniões, algumas chatíssimas, de planejamento pastoral, de coisas. Então eu acho que tem muita coisa para a gente aprender. Eu acho que o pós-pandemia ele vai ser extremamente interessante, porque nós vamos ter que discutir como é que vai ser a nossa vida daqui para frente. Eu acho que não vai ser mais. A minha já mudou muita coisa. Mudou muita coisa e vai mudar mais. E vai mudar mais. Então eu acho que essa experiência foi uma experiência, e eu vejo assim, agora nós vamos ver quem realmente tem fé. Né? Quem sobreviveu. Quem sobreviveu à pandemia, assim como fisicamente, mas também nós vamos ter que ver quem sobreviveu espiritualmente, psicologicamente, quem atravessou tudo isso. Eu acho que até cabe uma observação. Quantos fiéis, né, às vezes, eu falo até pela própria igreja evangélica, eu vejo o meu pastor às vezes ligando: por que você não veio no culto hoje? O senhor de repente encontrando com alguém, não tem te visto na missa. É um momento também da pessoa levar aquele susto e parar e pensar assim: poxa, como isso faz falta, né? Eu acho que a gente vai aprender a dar mais valor para a família, pelo fato de estar mais perto dela. A gente vai aprender a dar mais valor para o nosso trabalho, porque muitas pessoas perderam ou correram o risco de perder o seu trabalho. Mas a gente também vai dar um pouco mais de valor àquele momento de estar com os irmãos, com a comunidade na igreja, celebrando, participando todos juntos, porque nós sentimos o quanto isso faz falta. Eu acho que nós vamos nós vamos relativizar algumas coisas, por exemplo, como dinheiro, poder, grandeza, né? A vida, como é que a vida é frágil, quer dizer, lembrando aqui aquela música cantada pela Elis Regina, né? O bêbado equilibrista. Nós vivemos numa corda bamba que a gente pode cair a qualquer momento. Então, eu penso que a gente vai precisar de redefinir um pouco as nossas prioridades. Quer dizer, por isso que eu falo muito das minhas sobrinhas netas, porque eu acho que a vida é muito importante. Quer dizer, eu preciso de viver uma relação boa com a minha família, com as minhas sobrinhas, porque eu tenho um verdadeiro encantamento por crianças, por idosos, por essas pessoas as crianças porque elas são inocentes e nos ensinam muita coisa. E os idosos porque têm muita experiência que nos ensinam muitas coisas.
Eu acho que o verdadeiro aprendizado se faz com as pessoas. As pessoas é que nos ensinam muita coisa, as crianças nos ensinam muita coisa. As minhas sobrinhas, elas me ajudam a entender essa tecnologia que está aí. Tem muita coisa que eu não sei mexer, elas já mexem com isso. Então eu vejo que estamos num aprendizado, temos que nos preparar agora adequadamente para tirar as lições dessa pandemia. Padre, a gente vai continuar esse bate-papo e eu também quero ouvir um pouco disso sobre, agora que o retorno, as missas puderam acontecer mesmo com restrições, mas eu quero falar com você que está em casa agora assistindo ao nosso programa e sempre teve a vontade de fazer uma graduação, uma pós-graduação e nunca soube como. Olha, com a pandemia, a gente está falando muito sobre a pandemia, as aulas presenciais realmente não estão acontecendo, mas você sabe, né, que pode estudar pela internet, você pode estudar com o seu celular, com tablet, computador, aí mesmo no conforto da sua casa. E eu tenho um recado do Polo Uniub Pinheiral para você, confere aí. Para quem cuida de todo mundo, mas não se esquece de cuidar de si mesmo. Para quem mesmo tendo pouco tempo, tem muita vontade de chegar longe. Para quem não deixa de investir, mesmo com orçamento apertado. Para quem acredita que nunca é tarde demais para fazer o que gosta. Nada pode parar quem tem vontade de crescer. EAD Uniub. Nada pode parar você. Faça agora a sua inscrição. Padre Clésio, foram vários dias sem missas. Eu acho que foram mais de 100 dias aí, né, sem a missa presencial. De período de isolamento social foram mais de 100 dias. Mas agora, por medidas de decretos estaduais, municipais, foi permitido novamente a realização de culto, a realização da missa, embora com todo o protocolo, né, com tudo que cada decreto, cada lugar estabelece para a segurança das pessoas. Eu queria saber, após as lives, né, que eu acredito até que elas ainda continuem acontecendo, como está sendo o retorno das pessoas para a participação das missas nas igrejas? Ontem nós fomos para o segundo domingo que nós estamos abertos por conta do decreto do prefeito, né, para a abertura. Nós resistimos um pouco, até porque Volta Redonda eles não abriram em Volta Redonda e a gente tem muita relação. Nós padres aqui de Pinheiral, a gente tá ligado com os padres de Volta Redonda. Mas alguns aconselharam que a gente abrisse devido à situação diferente de Pinheiral. Então nós abrimos, mas tomamos alguns cuidados. Quer dizer, as igrejas, só são duas igrejas que estão abertas, que é a Igreja do Divino, que é um pouco maior, e a Igreja Matriz, na Santa Conceição. Nós cumprimos 30% da capacidade máxima e por isso a gente tem a Matriz 120 vagas e aqui no Divino 60. Isso já trabalhando com os números reduzidos, Com os números né? reduzidos, com todos os protocolos exigidos pelo poder público, que eu acho justíssimos, né? Com a questão do álcool gel, questão do distanciamento, a porta de entrada não pode ser porta de saída, quer dizer, tem a porta de entrada, tem a porta de saída. O uso da máscara, né? O uso da máscara, obrigatório. A gente sempre fala que aqui a gente mantém um distanciamento, por isso estamos sem a máscara nesse momento. Mas a turma lá, tá todo mundo lá de máscara. Então, de fato, a gente tem tomado todas as providências, os bebedouros bloqueados, enfim, tudo aquilo que foi determinado a gente está fazendo. A higienização, quer dizer, na matriz tem 2 missas, então termina a missa, a gente faz a higienização completa da igreja, né? Então, na verdade, acabam tendo que acontecer mais missas, né? Porque como o número é reduzido e o número de fiéis é bem grande, tem que fazer mais aí é missas. que está o negócio. Quer dizer, eu esperava que, de fato, a gente... Inclusive, nós pedimos às pessoas fazer inscrição. As pessoas ligam para poder fazer a inscrição. E muito interessante que o máximo que nós chegamos é 28 pessoas. Assim, na matriz, aqui no Divino um pouco menos. A impressão que eu tenho é que o povo está temeroso do coronavírus. Eu acho que vale até o espaço do programa, então, padre, para o senhor reforçar
que está acontecendo a missa, porém, como o senhor acabou de dizer, com todos os cuidados, Exatamente, né? Para que as pessoas possam sentir essa segurança, essa tranquilidade. O padre está falando, tem a porta de entrada e outra porta de saída, né? O uso de máscara, os bebedouros ficam bloqueados, isolados, né? Álcool em gel, existe uma sanitização entre uma missa e outra. Então, isso é importante para você que está em casa e de repente estava comendo. Tem uma questão da idade também, né, padre? E esse é outro problema, que inclusive eu acho que a frequência é menor. Exatamente, as nossas igrejas, eu não sei como é que algumas igrejas evangélicas têm muito jovem, por questões da próprio jeito do culto, etc. Mas a maioria dos nossos participantes, nossos fiéis, são pessoas com mais de 60 anos. Então, a 60 anos já limitou bastante o número de presença, frequentantes, né? E aí a gente fica com pena que alguns vão lá e dizem, mas não pode, porque de fato é um risco, né? Sim. Então, eu vejo que esse retorno, não sei se vai ser todas as igrejas, se a gente não... Volta Redonda, acho que vai abrir próximo domingo, não tenho certeza. Então, esse retorno, eu já conversei também com outros colegas de outras cidades, eles têm experimentado a mesma situação. Ou seja, o número de pessoas que vão não é um número assim que bata o teto que a gente colocou. Aqui em Pinheiral nós optamos por não divulgar muito, porque a gente queria fazer preparar bem o pessoal, treinar bem o pessoal para a gente lidar bem com essa situação. Então agora a gente já está preparado. Falar uma língua, um know-how, né? Know-how, já tem um know-how estabelecido para a pandemia. Os parâmetros que a gente tem que cumprir para poder não colocar em risco a vida de ninguém e a possibilidade de infecção. Então, eu acredito que esse retorno, ele só vai ser, assim, pleno mesmo quando tiver a vacina e quando as pessoas com mais de 60 anos forem autorizadas a voltar a participar. Eu acho que fora isso, porque tem as crianças também, né? As crianças de 6 anos para baixo não podem participar. Mas mesmo tendo a missa presencial, também está sendo transmitido a live, então a pessoa também tem uma oportunidade. Missa, até porque tem o pessoal os idosos, da melhor idade, né? Os idosos ou do grupo de risco que vão estar em casa assistindo. Eu não acho que esse negócio de melhor idade é uma coisa boa, porque eu já estou nessa fase. Então você tem dor para tudo quanto é lado, você tem falha na memória. Quer dizer, falar melhor idade. Não, é uma idade complicada, não é melhor idade não. Melhor idade é quando você tem 16, 17 anos, aí sim. Agora, padre, agora eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho da programação, né? O senhor convidasse as pessoas, né, quem está dentro do público ou do grupo que pode participar da missa, o senhor convidasse, tivesse a oportunidade de convidar aqui, das programações, das agendas que vem ainda para esse ano. Inclusive, vale a pena registrar, né, que em dezembro acontece a festa da padroeira. Eu acredito que o senhor, com toda a experiência que o senhor tem, o senhor já deve estar pensando em alguma coisa de como fazer ou o que fazer em tempos de pandemia, como trabalhar esse evento, até porque nós tivemos aí Semana Santa, por exemplo, outros eventos que foram trabalhados de formas diferentes, né? O coronavírus estragou um pouco a lógica, né? Ele fez um estrago dentro da lógica. Quer dizer, você não tem uma lógica mais. Você fazer planejamento, não dá para você fazer planejamento. Como, quer dizer, nós estávamos planejando a festa da cidade, 25 anos da cidade, não podemos fazer nada. Tudo. Então eu tenho a impressão que nós caminhamos também para a festa da padroeira. A parte religiosa está pronta, né? Agora a gente tem que aguardar um pouco para ver eu tenho a impressão que este ano não vai ser possível fazer festa de rua. Eu acho que essas barracas, essas coisas... Eu particularmente acredito que para o ano de 2020 vai ser um pouco difícil. Eu acho que a gente poderia escrever até um artigo, o ano 2020, o ano que não existiu. Na verdade, eu ouvi um comentário, foi até um post nas redes sociais, a galera que está aqui deve ter visto também. Falaram assim, 2020 poderia ter sido deletado, porque veio com vírus. Né? 2020 veio com vírus, então podia ser até deletado, né? Então, porque os antivírus que nós temos até agora não resolvem. Não né? combateram. Mesmo que sejam bem receitados, até pelas autoridades, mas não tem funcionado os antivírus que estão aí no mercado. Hoje nós estamos aqui batendo esse papo com Padre Clésio Vieira, que é o pároco da cidade de Pinheiral, trocando uma ideia fantástica, que eu, diga-se de passagem, por mim, ficaria aqui bastante tempo, porque esse papo
é muito saudável mesmo. Gosto muito de conversar com o Padre Clésio. Padre, eu quero agradecer ao senhor de coração por ter encontrado, como eu disse no início do programa, um pedacinho aí na sua agenda de vida paroquial para estar aqui com esse programa, batendo um papo com a gente no nosso programa. E eu espero muito mesmo de coração que as pessoas que estão assistindo o programa com a gente também possam se sentir abraçadas por essa palavra que o senhor vem passando aqui, pelos esclarecimentos, enfim, que possam se sentir abraçadas pelo senhor. Muito obrigado pelo senhor estar aqui com a gente. Eu preciso agradecer primeiro a Deus que permite que a gente tive acesso a conhecimentos para poder dar uma entrevista dessa. Eu agradeço também a todas as pessoas que fizeram parte da minha vida, da minha história, que me ensinaram a viver. E agradeço a Deus por estar em Pinheiral. Para mim é um privilégio estar aqui nessa cidade. Não sei quanto tempo eu fico aqui, mas podem saber, todos ter certeza que enquanto eu estiver aqui eu farei o máximo que eu puder para responder bem às necessidades de Pinheiral. Agradeço a Deus por ter te conhecido. De fato, a gente já tem uma amizade que é uma construção de uma amizade séria, diante de discussões de assunto que nós temos comunhão, embora sejamos de igrejas diferentes, mas nós descobrimos que nós temos o mais importante em comum é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Isso já basta. Então, esse para mim é o mais importante. Então eu agradeço muito a oportunidade, agradeço ao pessoal que participou, que gravou, que vai editar e tal. E agradeço aquele pessoal que está do outro lado lá, escutando a gente, tem paciência para escutar a gente. Padre Clésio, agora eu quero deixar para o senhor um presente do nosso programa, desse grande parceiro que é o Café Rei de Judá, que é um apoiador aqui do nosso programa. O nosso programa tem um oferecimento do Café Rei de Judá, para o senhor levar para casa, o senhor que é de Minas Gerais, né? Esse café vem de Minas Gerais, o senhor vai gostar muito. É para o senhor levar para sua casa, para o senhor experimentar. Aliás, experimentar, o senhor já experimentou aqui, é para o senhor levar para casa, para o senhor tomar lá com o pessoal. Eu já experimentei o cheiro dele, que de fato é o cheiro de um café mineiro. Amanhã eu vou precisar que a minha cozinheira faça uma broa de fubá para a gente. Não anuncia muito não, que eu vou lá tomar um café com broa, viu? Será um prazer. Eu quero agradecer a você que esteve com a gente em mais um programa Trocando Ideia no YouTube. É sempre um prazer ter você aqui. Não se esqueça de dar o seu like no nosso vídeo, compartilhar com os seus amigos, compartilhe aí também nas suas redes sociais e, é claro, você precisa se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Na semana que vem, a gente vai bater um papo muito legal. A gente vai debater, vai trocar uma ideia sobre como vai ser o cenário cultural após a pandemia. Se eu fosse você, não perdia este programa. Até a semana que vem, para a gente trocar uma ideia.